Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o reino protista. De acordo com a evolução dentro dos 5 reinos, o reino protista é o segundo reino que nós estudamos por conta da evolução. Ainda são organismos bem primitivos, porém existe uma questão muito importante. O reino anterior, que é o Monera, ele é um reino de organismos procariontes. Então, por conta da evolução, e aí dando princípio que essa característica é uma característica evolutiva, esses organismos são organismos eucariontes. Para quem não lembra, organismos eucariontes são aqueles organismos que possuem núcleo, ou seja, possuem carioteca envolvendo material genético. Então, essa é a característica principal que difere ele do grupo anterior, que seria o reino Monera, tá? Mas esses organismos continuam sendo unicelulares, porém nós temos alguns que são pluricelulares. Esses organismos, em sua maioria, são organismos heterótrofos. E, sendo heterótrofos, são parasitas. Nem todos, a maioria. Esses organismos parasitas causam, então, doenças que são chamadas de protozooses. Certo? Então, essas características são as características principais do reino protista. Lembrando que as algas, elas são encaixadas neste reino, embora não vamos falar sobre elas nessa aula, mas ela também é encaixada no reino protista e é ela que confere as características de pluricelular e também a característica de ser um organismo autótrofo. E dentro desse reino, então, participa os protozoários, que é o foco da nossa aula de hoje. Esses protozoários são aqueles que causam, então, as doenças chamadas de protozooses, tá? Aqui nós temos também a classificação do reino protista, que vai ser relacionada com a sua locomoção. Essa parte aqui da locomoção é o que vai definir qual grupo que o indivíduo vai fazer parte. Então, nós temos aí os ciliados, porque possuem, então, cílios. Como exemplo aqui, a gente pode dar o paramécio. Nós temos aqui os risópodes, que possuem uma estrutura chamada pseudópodes, que traduzindo então seria falsos pés. Então essas projeções aqui, ela vai fazer como se fosse uma membrana plasmática. Então ela projeta a parte da sua estrutura e puxa o restante. Então ela vai caminhando como se estivesse se arrastando. Isso é o que nós chamamos de pseudópodes. Aqui a gente tem como exemplo a ameba. Nós temos também os flagelados, que está relacionado então com o flagelo. Nós temos aqui então o Trypanosoma cruzi. E temos os esporozoários, que são aqueles que não se locomovem, tá? E falando um pouquinho mais sobre as protozooses em si, eu vou citar algumas aqui, tá? Nós temos então a giardíase,
A giardíase é uma DST, então a forma de transmissão dela é sexual e é causada pelo protozoário chamado Giardia, tá? Que é um flagelado. Nós temos também a amebíase, que é causado por um risópode, ou seja, a ameba que nós falamos agora há pouco, e ela é transmitida pela água ou alimento contaminado. Daí também a importância de se beber água filtrada ou fervida e de lavar bem os alimentos. Nós temos também uma doença chamada doença de Chagas. Tem esse nome porque a pessoa que descobriu essa doença se chamava Chagas, bem original. Ele é causado por um flagelado e transmitido pelo barbeiro. Geralmente em locais onde as casas não são de alvenaria. Nós temos também a leishmaniose. A leishmaniose, ela também é causada por um protozoário flagelado e transmitida pelo mosquito palha. E por último eu vou falar da malária. A malária é transmitida por um protozoário ciliado e quem é causada por um protozoário ciliado e é transmitida pelo mosquito prego. A maioria dessas doenças, a parte do saneamento básico e também do controle de vetores, né, como os mosquitos aqui, por exemplo, o barbeiro, né? Então, o controle desses vetores e aqui um saneamento básico, o uso de camisinha, isso é tudo importante para prevenir as doenças causadas pelos organismos do reino protista, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima!